Aí, quando o irmão Laerte falou que traria o irmão Cláudio Marsola, os irmãos, no escritório dele, que é no mesmo prédio meu, para conversar comigo, eu falei, é a hora de eu pedir perdão. Eu fiquei numa felicidade, cheguei em casa para minha esposa, agora eu vou pedir perdão. Vocês me deixaram pedir, eu vou pedir perdão agora. Isso que ano? Isso foi Vocês são em 2010? na pandemia. Agora, isso? 10 anos depois, tá? 10 anos depois, no começo da pandemia. Aí, os irmãos vieram o irmão, no meu escritório, estava o irmão Cláudio Marsola, que é o presidente, e o vice-presidente, na época o vice-presidente, só tinha um vice-presidente cristão no Brasil, um primeiro vice, agora são todos os vices iguais. O irmão Cláudio Marsola, o irmão Salvador, que era o vice-presidente cristão no Brasil, vieram e eu falei, agora é a oportunidade. Fazia 10 anos que você não se via. 10 anos que eu não se via e eu tinha certeza que eles não me ouviriam, porque eu conheço a cristã no Brasil. A pessoa lá que perde o ministério... Acabou. Não precisa falar, você já sabe. A pessoa que é tirada lá, que perde o ministério, o que vira? Eu não ia lá. Bem, como eles me abraçaram, eu voltei. Pedi perdão para eles. Porque eles vieram para tratar o assunto que eles perderam. Do processo. Do nome, do processo. Só que aí chegou lá, o senhor foi pedir perdão. Então, inclusive, sobre o processo, eles chegaram, fizeram lá um documento para me assinar, que eu não ia usar o cristão no Brasil. Eu, em Cristo, eu não li, porque é um povo de Deus. Povo de Deus. Assinei sem olhar. Eu não sei o que eu assinei e não me deram cópia. Até hoje. Certo. Também nem fui buscar. Eu assinei que não vou usar o nome cristão do Brasil, não vou usar mesmo. Bem, só que naquele momento que eu fui pedir perdão, o irmão Salvador se levantou do banco dele, nós estávamos em 7 pessoas na reunião, falou, de maneira nenhuma não vai pedir perdão. Nós que temos que pedir perdão por mão do que nós fizemos contra você. Foi, que legal. Foi lindo, irmão. Foi. O que o irmão Salvador fez foi maravilhoso. Aí eles pediram perdão, eu pedi perdão, nos abraçamos, Deus visitou, foi uma choradeira naquela sala. Todo mundo chorou. Deus visitou a sala, foi todo mundo sentiu e tal. Estava eu, o irmão Cláudio Marsola, o irmão Salvador, o irmão Nabi, o irmão Laerte, o irmão João Marcos e o irmão Edson, ancião de Carapicuíba. Estávamos em 7 irmãos. Deus visitou todo mundo, choramos na presença de Deus, foi lindo, maravilhoso. E ele falou, irmão, tem que voltar. O irmão Cláudio falou. Porque o irmão Cláudio Marsola, aliás, dia 30 agora, ele faz 78 anos. Que Deus dê longa vida. Ele é o presidente hoje. É o presidente. Certo. Que dia 30 agora, de agosto, ele faz 78 anos, se me falha a memória. Que Deus dê longa vida para esse homem. E eu oro por ele. Porque é um homem respeitado, inteligente. O irmão Cláudio Marsola é extremamente inteligente. Se não fosse ele, a questão do Brasil não está onde está hoje. Teria caído, porque ele é um homem sábio. Aí ele pediu para me voltar. E eu perguntei para ele no momento, aonde que eu vou atender? E veio aquele impasse, né? E ficou... Eu até votaria, porque com o que eu sofri aqui fora, se eu votasse para lá, eu tenho certeza, do lado dele, eu ia fazer aquela igreja crescer muito. Ao meu pensamento. Aí ele terminamos a reunião, ele marcou uma outra reunião. Daí uma semana tivemos uma outra reunião. Já sobre se volta, se não volta. Tá. Sobre se volta ou não volta. Durante a semana, os irmãos ficaram ligando para minha casa. Volta, irmão. Não vou citar o nome das pessoas que ligou. Volta. Um dos irmãos falou assim, irmão, eu não consigo dormir se o irmão televisão falar que volta. Aí foi... Irmão César, no Senhor Jesus, eu nunca havia pensado em voltar. Que eu sei que quem sai de lá não tem retorno. É verdade. Não volta. Quem perde o ministério lá está condenado e pior a não voltar. E pior que os coitados que perdem o ministério lá, fica esperando voltar. E sabendo que não vai. Sabendo que não vai e cheio do dom de Deus para Isso é liberdade. Fazer o evangelho prosperar e não volta. Isso é liberdade. Aí, marcaram uma reunião no Brás, tinha lá 25 anciães, foi eu e o irmão João Marcos. Eu confesso por irmão que quando entrei naquele salão, o meu coração gelou. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
Mas eu não conheço os planos de Deus. Eu fiquei impaciente lá dentro. Mas me receberam de pé. Me reconciliei com eles comigo. E eu entendi que eu saí de lá ancião. Só faltava lugar. Tudo que aconteceu, eu e o João Marcos... O senhor entendeu que o senhor foi reconduzido. Reconduzido. Só que não foi, né? Então, mas aí que está o assunto. Eu fui reconduzido. Fui. Só que ficou entre voltar para Alphaville ou para Jandira. A conversa girou nesse sistema. Para onde vai ficar, né? Tá. Porque os irmãos falaram, ele mora em Alphaville. Então ele deve ficar em Alphaville. Ficou nesse movimento, mas não se decidiu na hora. E eu voltei para casa feliz. Falei, voltei. Não feliz por voltar para ancião lá. Porque eu estava bem na CCA. Mas... voltei feliz porque lá, do lado do irmão Cláudio, nós ia revolucionar a CCB, ao meu ponto de vista. Só que naquele momento... Porque algumas coisas o senhor discordava já, né? Por exemplo, a pessoa que tem que se rebatizar, o senhor era contra ou a favor? Sempre fui contra. Que está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cara vem da Assembleia de Deus, olha, tem que batizar novamente. Não tinha... Ou o senhor é a favor que tem que batizar novamente? Não, claro que não. E claro eles têm que batizar. Então o senhor acha que se o senhor voltasse como ancião, o senhor ia conseguir talvez quebrar essa questão? Tanto é que já flexibilizaram. Não. É uma sementinha, né? O problema é a massa. A massa não aceita. Mas tem anciãos lá inteligentes. Concordo. Inteligente nesse ponto. Mas na prática mesmo ainda não acontece. Não, né? não acontece. Na prática mesmo ainda não acontece. Eles estão falando que não é só a nossa igreja, não sei o quê. Tudo bem, vamos esperar, mas ainda não acontece. Não né? acontece. Mas, enfim, aí o senhor voltou, mas não tinha ainda a liberdade. Aí eu comecei me deram acesso livre para mim em todos os cultos online que não podia ir. Eu tinha acesso livre, todos os cultos online, do qual eu nunca me aproveitei disso. Porque na época estava tudo online, né? Tudo online. Eu não me aproveitei disso, mas cheguei um dia, o irmão Cláudio Marçola, depois da reunião, ele me chamou, eu fui num culto, segundo eles falaram no dia, eu fui ouvido por 1.400.000 pessoas que me ouviram. Eu testemunhei no Brás.